E olha, pessoal, a gente vai dar uma notícia agora que, olha, era uma das mais tristes que poderíamos pensar para esse fim de semana. Ninguém esperava por isso. Silvio Santos, um dos maiores nomes da TV brasileira, morreu nesta madrugada, na madrugada de sábado, aos 93 anos de idade. Inclusive, a própria página do SBT nas redes sociais já fez ali uma homenagem inicial. Ele estava internado no Albert Einstein. Essa confirmação chegou agora para a gente. Albert Einstein, hospital aqui da capital paulista. E fez uma publicação, o SBT, inclusive, o Cine vai ler agora aqui para gente. O SBT publicou o seguinte: hoje o céu está alegre com a chegada do nosso amado Silvio Santos. Ele viveu 93 anos para levar felicidade e amor a todos os brasileiros. A família é muito grata ao Brasil pelo mais de 65 anos de convivência com muita alegria. Para nós, o Cenoura Abravanel é ainda mais especial. E somos muito felizes pelo presente que Deus nos deu e por todos os momentos maravilhosos que tivemos juntos. Aquele sorriso largo e voz tão familiar será para sempre lembrada com muita gratidão. Descansa em paz, que você sempre será eterno em nossos corações, publicou então o SBT agora há pouco pela manhã, depois da confirmação então da morte do apresentador e grande ídolo da TV brasileira, Silvio Santos. E o apresentador tinha voltado à unidade hospitalar no início de agosto, poucos dias depois de receber alta médica devido a um quadro de H1N1. Ele voltou para o hospital. Silvio Santos deixa então 6 filhas que vão continuar o legado do pai, um legado muito bonito e importante para a televisão brasileira e para nós, jornalistas também. Bom, a partir de agora a gente começa então, uma cobertura para falar da vida de Silvio Santos, para trazer detalhes importantes sobre este homem que mudou a história da televisão brasileira. Inclusive a gente vai acompanhar já um pouco numa reportagem agora. De camelô a apresentador e empresário da comunicação. Foi assim a trajetória de Silvio Santos. No dia 12 de dezembro de 1930, nascia na Travessa Bem-te-Vi, no bairro da Lapa, na região central da cidade do Rio de Janeiro, então capital do Brasil, Cenoura Abravanel. Entre 6 irmãos, era o filho primogênito de Alberto Abravanel e Rebeca Caro, casal de imigrantes que chegou ao Brasil em 1924. A mãe de Cenoura é quem o chamava de Silvio. O sobrenome artístico Santos surgiu quando foi participar do programa de calouros comandado pelo apresentador Jorge Cury e o produtor Mário Ramos. Ele e o irmão Léo frequentaram a escola primária Celestino da Silva, perto de onde moravam. Terminando o primário, estudaram na Escola Técnica de Comércio Amaro Cavalcante, no Largo do Machado, onde se formou como técnico em contabilidade. Com o dom do comércio no sangue, decidiu sair pelas ruas para se sustentar e ajudar a família. O primeiro produto que começou a comercializar foi uma capa para título de eleitor, aproveitando a fase de redemocratização do Brasil após a ditadura do Estado Novo instituída por Getúlio Vargas. Durante as vendas, sua voz destoava e começou a atrair a atenção das pessoas. Com isso, foi chamado para fazer um teste na Rádio Guanabara. O resultado não poderia ter sido outro. Passou em primeiro lugar, mas preferiu voltar a trabalhar como camelô porque faturava mais. Em 1948, serviu o Exército Brasileiro na Escola de Paraquedistas, no bairro de Deodoro, na zona oeste do Rio de Janeiro, onde se destacou nos saltos. Embora estivesse bem nas atividades da tropa, Silvio Santos não suportou ficar longe daquilo que seria o seu futuro e voltou para o rádio. Como não atuava como paraquedista aos domingos, passou a trabalhar na Rádio Mauá nos dias de folga, acompanhando o programa de Silveira Lima. Depois, transferiu-se para a Rádio Tupi. Nessa época, chegou a fazer algumas figurações para a TV Tupi. Ele também trabalhou na Rádio Continental de Niterói. Para chegar à emissora, utilizava o transporte de barcas do Rio de Janeiro. Dono de uma característica empreendedora,
ao perceber que poderia colocar um sistema de música para animar as viagens, apostou no novo tipo de serviço e pediu demissão da Continental. Após conseguir a aparelhagem, transitava entre os passageiros tocando sucessos da época e fazendo propagandas de comerciantes que queriam exibir suas marcas. O sucesso foi tamanho que as barcas passaram a ter bar e um bingo, onde o viajante comprava um refrigerante e ganhava uma cartela para concorrer a prêmios como jarras e quadros. Quando uma barca precisou de reparos, Silvio foi convidado a ir a São Paulo, onde conseguiu uma vaga na Rádio Nacional. Porém, continuou na carreira de empresário, criando uma revista chamada Brincadeiras para Você. Comunicativo, encampou a ideia de uma caravana para se apresentar aos sábados e domingos em circos e clubes, ao lado de outros artistas, que acabou ganhando o nome de Caravana do Peru que Fala, por causa do apelido dado pelo amigo Manuel de Nóbrega, que fazia brincadeiras com Silvio em seu programa no rádio. Sem parar, em 1958, participou de alguns programas de teledramaturgia na TV Paulista. Ainda no mesmo ano, Manuel de Nóbrega, de quem se tornaria amigo, sócio e confidente, administrava com um alemão o Baú da Felicidade, que vendia brinquedos a prazo. O radialista contribuía com os anúncios na Rádio Nacional, enquanto o sócio tocava a empresa. Entretanto, a firma atravessou dificuldades e passou a não conseguir entregar os baús de brinquedos. Manuel da Nóbrega foi traído pelo sócio alemão, que ficou com o dinheiro da companhia. Foi aí que Silvio Santos assumiu o Baú da Felicidade, atendendo a um pedido de Manuel. Ao conhecer a sede, descobriu que o funcionamento era numa espécie de porão na rua Líbero Badaró, no centro da cidade. O negócio cresceu nas mãos de Silvio Santos, que não só mudou a sede da empresa de local, como conseguiu uma parceria com a fabricante de brinquedos Estrela para a produção de 40 mil bonecas. Dessa forma, ele manteve o sistema de crediário, mas criou lojas em que as pessoas poderiam trocar os carnês quitados por presentes ou eletrodomésticos. Em entrevista ao jornalista Ney Gonçalves Dias, no programa São Paulo Agora da Jovem Pan, em 1978, Silvio Santos creditou o sucesso do Baú da Felicidade e dele como radialista a Manuel de Nóbrega. Como Manuel não foi bem sucedido com um sócio que estava com ele no baú, então eu dirigi o baú, mas o sucesso do Baú da Felicidade, o sucesso do próprio radialista Silvio Santos, deve-se ao Manuel de Nóbrega, porque o público, quando comprava o carnê do baú e pagava antes para receber depois com a mercadoria, comprava porque tinha confiança no Manuel. Naquele ano, o apresentador participou de um programa especial em homenagem à Semana da Comunicação, na qual esteve presente Abelardo Barbosa, o Chacrinha, entre outros convidados. Ouça um trecho do diálogo entre Silvio Santos e Chacrinha nos microfones da Jovem Pan. Silvio, está na ponta da linha? Os estúdios centrais da Jovem Rádio, Jovem Pan, na Vida Paulista, em São Paulo, contatando com o homem de rádio, televisão, de empresa, Silvio Santos. Alô, Silvio. Ney, como é que vai? Silvio, como é que vai? Você eu estava ouvindo o Chacrinha. Chacrinha é uma bola, não? Chacrinha, parabéns pelo seu programa, um sucesso muito grande para você que eu desejo, tá vendo? Felicidade. Muito obrigado, Silvio Santos, e aquele abraço para você. Obrigado, Chacrinha. E para o seu Para a Música, de que eu sou fã. Legal, eu e toda a família. Tá bom, Chacrinha, muito obrigado. A carreira na televisão foi construída com visão e esforço. Silvio ganhou a chance de estrelar seu próprio programa na TV, adaptando o formato dos shows, espetáculos e sorteios que fazia no circo. Sua primeira atração foi Vamos Brincar de Forca, que estreou em 1960 pela TV Paulista. O sucesso foi imediato. Por isso, ficou poucos meses nesse horário, uma vez que a TV Paulista desejava uma grade de variedades nas tardes de domingo, já que a emissora só iniciava a programação pela tarde.
Em 1963, foi lançada a sua grande marca, o programa Silvio Santos. A expansão não demorou a chegar com seu carimbo e a veiculação no ar de selos como Para Ganhar é Só Rodar e Festival da Casa Própria. Em 1966, a TV Paulista se transformou na TV Globo de São Paulo. E Silvio assinou um contrato de 5 anos com os novos proprietários. Atingiu a liderança de audiência ao vencer o programa Jovem Guarda de Roberto Carlos. Na Tupi, apresentou programas incluindo atrações como Festa dos Sinos, Cidade contra Cidade e Silvio Santos Diferente, que foi transferido para a TV Record em 1976, ficando no ar pouco mais de 6 meses. À medida em que aumentava o sucesso do programa Silvio Santos, os resultados financeiros só cresciam. A farta realização de sorteios de carros, móveis e eletrodomésticos provocou a expansão dos negócios com lojas de móveis e concessionárias de veículos. O programa Silvio Santos começou a apresentar o Troféu Imprensa, prêmio criado pelo jornalista Plácido Manaia Nunes. Em 1974, inaugurou a Estúdios Silvio Santos Cinema e Televisão Limitada, que passou a ser base da produção de seus programas, além de comerciais de TV e coberturas jornalísticas. A empresa funcionava na sede da antiga Excelsior. Em 1975, na gestão do presidente Ernesto Geisel, ele obteve a concessão de seu canal. Em 1981, foi um dos vencedores da concorrência pública do governo federal, ficando com o Canal 4 de São Paulo, a antiga Tupi. Parte dos funcionários do veículo anterior cobrou dívidas trabalhistas de Silvio Santos, que foram parar nos tribunais. No dia 19 de agosto de 1981, às 9h30 da manhã, entrava no ar a TVS São Paulo, que junto com a TVS Rio de Janeiro, formavam as 2 primeiras emissoras do Sistema Brasileiro de Televisão, popularmente conhecido até hoje como SBT. O marketing esteve presente na vida de Silvio Santos, que tinha sacadas inusitadas para chamar os holofotes. Em 1987, sua emissora adquiriu os direitos da minissérie Pássaros Feridos. Para ganhar o público, ele anunciou em seu programa: logo depois da novela da Globo, vocês poderão assistir a um filme sensacional. Não precisa deixar de assistir a novela. Vejam a novela e depois vejam o filme. A novela em questão era Roque Santeiro, líder absoluta no horário. A estratégia deu certo. Sem a concorrência da novela, Pássaros Feridos obteve 47 pontos de audiência na Grande São Paulo contra 27 da Globo. No mesmo ano, no show da manhã da Jovem Pan, Silvio Santos falou sobre a conversa que teve com Jô Soares, que passaria a integrar a grade de programação do SBT. O dono da emissora disse como encarava a concorrência com a Rede Globo aos domingos. A Globo no domingo, ela tem, nesses 11 anos que eu tenho disputado com ela tem disputado comigo de igual para igual. Esse negócio de dizer que o Silvio Santos ganha da Globo todo domingo é mentira. A Globo ganha, o Silvio Santos ganha, a Globo coloca o Superman da boa audiência, a Globo coloca o Corinthians em São Paulo da boa audiência, e a Globo, quando não tem um bom jogo, quando não tem um bom filme, o Silvio Santos ganha, o Fantástico ganha, o Show de Calouros ganha, ambos ganhamos. É uma disputa como outra qualquer. Silvio também chegou a se arriscar na política. Em 1988, propôs ser candidato à Prefeitura de São Paulo pelo então Partido da Frente Liberal, mas não prosperou. No mesmo ano,
passou por um momento delicado de saúde e foi submetido a um tratamento médico nos Estados Unidos em decorrência de um problema nas cordas vocais. No mesmo período, teve o diagnóstico de um tumor benigno na pálpebra. No ano seguinte, Silvio Santos disse que foi surpreendido pelas pesquisas eleitorais para presidente da República. Diante da repercussão, ele falou aos jornalistas. A notícia que mais chamou a minha atenção, que eu desconhecia, foi essa que o Jornal da Tarde publicou. Preferido do eleitorado sem ser candidato. Então a notícia diz o seguinte: mesmo sem ser candidato, Silvio Santos detém 34% das intenções de voto do eleitorado nas manifestações espontâneas em nossas últimas pesquisas. Na ocasião, o então governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, declarou que o comunicador seria um candidato forte. É inegável que o Silvio Santos é uma pessoa querida, né? Talvez poucos brasileiros tenham um carisma, né? E tenham uma aproximação, né? Uma afinidade com a população como o Silvio Santos. Mas essa é uma decisão pessoal. O dono do SBT teve a candidatura à presidência da República oficializada pelo Partido Municipalista Brasileiro, mas a campanha eleitoral durou apenas 10 dias. O argumento da Procuradoria-Geral Eleitoral, à época, considerou que o empresário era dirigente de uma rede televisiva de alcance nacional e, portanto, inelegível. Silvio Santos aceitou a decisão e não recorreu. A imagem Silvio Santos sai arranhada desse processo todo? Eu não sei, não me preocupo com isso. Eu acho que eu sou um brasileiro com vontade de servir o meu país e com vontade de ajudar o povo. E o brasileiro que se compromete a fazer isso não deve ter outras preocupações secundárias. Se a minha imagem foi ou não arranhada, se a minha imagem melhorou ou piorou, isto não é uma preocupação minha. A preocupação minha era de fazer com que este povo tivesse uma vida melhor, fazer com que este país tivesse um melhor desenvolvimento. E, como eu tenho dito, diminuir a distância entre os ricos e os pobres. Esta é a minha vontade, continua sendo a minha vontade. Nos anos 90, conquistou mais notoriedade com programas que caíram nas graças dos telespectadores, como Telecena, Topa Tudo por Dinheiro, Teleton e Show do Milhão. As homenagens pela carreira não foram poucas. Em uma das mais grandiosas, no ano de 2001, Silvio Santos foi enredo da escola de samba Tradição no Carnaval do Rio de Janeiro. A agremiação tentou por 5 anos fazer com que o apresentador aceitasse o convite para desfilar no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, até convencê-lo. O enredo teve o título de um dos motes do apresentador. Hoje é domingo, é alegria, vamos sorrir e cantar. No mesmo ano, no segundo semestre, um grande susto. A filha de Silvio Santos, Patrícia Bravanel, foi sequestrada na porta de casa no Morumbi, em São Paulo. Depois de alguns dias de negociações, o resgate foi pago e ela foi libertada. O sequestrador, Fernando Dutra Pinto, acabou sendo perseguido pela polícia. Sem ter para onde ir, invadiu a casa de Silvio Santos no dia 30 de agosto, quando o apresentador estava na sala de ginástica fazendo exercícios. Ele e toda a sua família foram mantidos como reféns. Silvio convenceu o criminoso a libertar rapidamente as pessoas que estavam na residência e seguiu em cativeiro por aproximadamente 7 horas. Fernando só se entregou com a chegada do então governador de São Paulo, hoje vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, que garantiu a integridade do bandido. Após vivenciar momentos de terror sob a mira de uma arma, admirador declarado da Jovem Pan, Silvio Santos ligou pessoalmente à emissora e fez uma declaração exclusiva ao Jornal da Manhã, comandado na ocasião pelo âncora Joseval Peixoto, a primeira depois do ocorrido e repercutida por toda a mídia nacional. Vamos ouvir um trecho. Telefonema de Silvio Santos. Bom dia, Silvio Santos. Quem está falando? É Joseval. Oi, Joseval. Eu estava vindo para cá de carro, Oi. no SBT, e estava ouvindo seu comentário com relação ao governador. Pois não.
eu posso garantir a você que se o governador não fosse ontem até a minha casa, eu tenho certeza, não é um palpite, eu poderia morrer, o Fernando certamente morreria e mataria 3 ou 4 policiais que lá estavam. Geraldo Alckmin ontem, ele, na minha opinião, e eu estou certo disso, absolutamente certo, ele ontem salvou algumas vidas, alguns chefes de família da Polícia Militar. Só isso. E eu não quero fazer entrevista. Se eu não dei para ninguém, eu dei para a Jovem Pan, porque eu sou fã da Jovem Pan, e porque eu saio de casa ouvindo a Jovem Pan e fico bem informado. Parabéns a vocês pelo noticiário da manhã e da tarde também. Eu venho para o SBT ouvindo a Jovem Pan, o Jornal da Manhã, e vou para minha casa ouvindo a Hora da Verdade. Muito bem. Fica, portanto, marcada a posição de Silvio Santos. Ao longo dos anos 2000, Silvio foi se afastando da programação dominical. Entretanto, ao perceber que era mais popular do que qualquer um dos apresentadores do SBT, retornou ao programa Silvio Santos em junho de 2008, com 3 horas de atrações que abrigavam no programa Topa Tudo por Dinheiro, interações e gincanas com a plateia, sempre com o famoso bordão: quem quer dinheiro? Os índices de audiência subiam. Silvio se divertia lançando aviõezinhos de notas de reais para as integrantes das caravanas que lotavam o auditório. Tombos, gafes e risadas não foram poucos em décadas de jornadas televisivas. A tradicional gargalhada de Silvio Santos era incessante durante as apresentações das câmeras escondidas. Espontaneidade era uma das grandes marcas de Silvio Santos. Gonçalo Roque, mais conhecido como Roque, assistente de palco de Silvio Santos, e o auditório também eram as estrelas do programa Silvio Santos. Peraí, o que é isso? A senhora vem pra cá, o programa já acabou, a senhora é irmã, e por isso já pode chegar no palco, já pode ficar. Ah, não dá, Roque, assim não dá, Roque, acabou. A bagunça não dá mais, Roque, não dá, eu peço a conta, Roque. Eu peço a conta, não dá mais, não dá. Não, a Mara briga com os vizinhos, Roque, e vai, ora, você deixa a senhora invadir o palco, eu não quero mais, entrega o microfone todo. Tá preso aqui! Já que ajuda, seu filho! Tá tudo caído! Roque, a invasão do palco, tá vendo? A invasão do palco. De jeito não dá. Peço a minha demissão. Em 2006, na Copa do Mundo da Alemanha, o jornalista Vanderlei Nogueira encontrou Silvio Santos na porta do estádio na cidade de Frankfurt. Acompanhe um trecho da conversa. Eu consegui o ingresso, estou procurando onde é o vermelho. Tribuna de honra, não sei, tribuna qualquer. Tribuna vermelho. Agora onde é, não sei. Ah, mas olha, se depender da minha opinião, vai dar o pontapé inicial. Quem? Você. Eu queria saber se está confiante no time brasileiro. Ah, claro, eu tenho que estar confiante e eu tenho que estar até torcendo muito para o brasileiro ganhar da França. Não é uma parada fácil, não. Mas eu acho que o Reinaldo tem boa estrela, tem boa sorte. Eu acho que a sorte é muito significativa em qualquer atividade. Ele tem sorte, vamos aproveitar a sorte que ele tem, vamos deixar o peso de lado, contanto que ele marque gols, não importa quando ele está pesando. Verdade. Tem muito jogador, não só do time brasileiro, como de outros times, que pesam menos do que ele, mas não fazem gols. E a torcida brasileira comemorou muito ontem a desclassificação da Argentina. Ah, graças a Deus que a Argentina foi embora, não é? Tem que cantar para ela, não chores por mim, Argentina. No programa Dois Diretores em Cena da Jovem Pan, Antônio Augusto Amaral de Carvalho, seu Tuta, e Newton Travesso destacaram Silvio Santos entrevistando Dercy Gonçalves. Acompanhem um trecho. Você fugiu? Eu fugi de casa. Mas por quê? Eu fugi. Mas disseram que foi que você teve lá com alguém do circo. Nunca tive cara, nunca fui mulher com ninguém. Eu não sou mulher disso. Mas você ficou rica nesse tempo todo? Que rica, nenhuma, não teve na minha época. Na minha época não se ficava rico. Onde que fica? Tem uma bunda bonita, ganha um dinheirão. E o que tem isso? Eu mostrei minha bunda, mostrei tudo, não arranjei nada. Não era o tempo de mostrar, não era o tempo de mostrar. Mas você não sabe que as coisas vão mudando? Mas a gente não sabe quando é tempo. Eu investi. Fiz igual tá na pesca. Fiz igual, mas mexi
pessoa não briga. Eita, me toma. Em outra entrevista para a Jovem Pan, ao falar da televisão brasileira, o comunicador citou a equipe A como uma das mais talentosas e brilhantes. A equipe era formada por Antônio Augusto Amaral de Carvalho, o Tuta, Newton Travesso, Manuel Carlos e Raul Duarte. Silvio Santos enalteceu a trajetória e o trabalho de Tuta à frente da Jovem Pan, de quem sempre foi um grande admirador. Que com o desempenho da Jovem Pan, e mesmo com o desempenho da família Carvalho, com o desempenho dele entre os 3 irmãos, que eram também 3 irmãos brilhantes, a gente percebe que ele conduz bem e parece que essa condução está sendo transmitida ao filho dele. A Jovem Pan hoje, sem dúvida alguma, na minha opinião, de ouvinte e de homem de televisão e de rádio, como eu já fui, a Jovem Pan hoje é, na minha opinião, a melhor rádio do Brasil. Se eu tivesse que ter uma rádio, eu teria uma Jovem Pan. Ouça o que Silvio Santos disse em uma das entrevistas à Jovem Pan. Eu gostaria de ter um departamento jornalístico como tem a Jovem Pan. Eu ouço as campanhas que a Jovem Pan faz. E às vezes eu tenho vontade de pegar a mesma campanha que a Jovem Pan faz e levar para o SBT. Porque a campanha das drogas, a campanha dos impostos, enfim, todas as campanhas, os comentários que o Joséval Peixoto faz, os comentaristas da Jovem Pan são tão excelentes que eu fiz questão de levar aqueles que eu pude para o SBT. O homem sem parada, viciado em sua rotina de trabalho, precisou parar forçadamente. A pandemia da Covid-19 afastou o Silvio Santos das gravações. No auge do lockdown, em setembro de 2020, comemorou seu aniversário de 90 anos em casa com a família. Em julho de 2021, chegou a retornar às atividades do programa Silvio Santos, mas voltou a ficar longe dos estúdios devido a uma internação por coronavírus. Seu último programa foi gravado em setembro de 2022. Em seu conglomerado, entrou nos ramos de hotéis e da indústria de cosméticos. Em 2010, parou nas manchetes devido a um de seus ativos, o Banco Pan-Americano, que teve identificado pelo Banco Central um rombo nas contas. Na vida pessoal, Silvio casou-se pela primeira vez com Maria Aparecida Vieira Bravanel, mais conhecida como Cidinha. Eles se conheceram na época em que o apresentador trabalhava na Rádio Nacional e se casaram no dia 15 de março de 1962. Com a esposa, Silvio teve a sua primeira filha, Cíntia, além de adotar Silvia. A companheira morreu em 1977, vítima de um câncer. Seu segundo casamento foi com Isis Pássaro. Os dois eram amigos desde 1975, quando se conheceram no Guarujá. A união foi oficializada em 1981, na sua propriedade. O casal, que teve 4 filhas, Daniela, Patrícia, Rebeca e Renata, passou por uma crise no relacionamento e chegou a se separar por um curto espaço de tempo em 1992, reatando os laços em seguida. A partida de Cenoura Bravanel, ou Silvio Santos, como era carinhosamente chamado por todos, especialmente por suas colegas de trabalho, como costumava dizer, deixará um significativo vazio nos domingos da TV brasileira.